Já alguma vez sentiu o peso do mundo nos seus ombros? Aquela sombra que parece seguir cada passo seu, sussurrando dúvidas, medos e a tentação de simplesmente desistir. É uma sensação familiar para muitos de nós. Vivemos numa cultura que muitas vezes celebra a força como algo barulhento, visível, quase como uma armadura brilhante. Músculos, conquistas, uma voz que se impõe. Mas e se a verdadeira força for algo completamente diferente? E se ela morar no silêncio, na quietude, na perseverança que ninguém vê? Hoje, quero que mergulhemos juntos nesse conceito. Vamos explorar a força que não grita, mas resiste. Aquela que não precisa de aplausos para continuar a lutar. Imagine-se num corredor escuro. Para cada passo que você dá em direção à luz, uma mão invisível parece puxá-lo para trás, para a escuridão. Essa mão pode ser a ansiedade, a depressão, as críticas, os fracassos do passado, ou simplesmente o cansaço esmagador de tentar, dia após dia. A sociedade diz-nos para empurrar de volta com mais força, para sermos mais duros, para mostrarmos os dentes. Mas o que acontece quando você não tem mais energia para gritar? O que acontece quando a sua única opção é continuar a colocar um pé à frente do outro, em silêncio, com a respiração ofegante, mas com o coração ainda a bater, determinado? Isso, meus amigos, é a essência da força silenciosa. É a força da pessoa que se levanta da cama de manhã, mesmo quando a depressão a prende aos lençóis. Ninguém vê essa batalha. Não há medalhas para isso, mas é uma vitória monumental. É a força do artista que continua a criar, mesmo depois de dezenas de rejeições. É o estudante que continua a estudar, mesmo quando as notas não refletem o seu esforço. É a força de quem escolhe ser gentil, no mundo que muitas vezes recompensa a agressividade. Essas sombras que nos empurram para baixo, elas são mestras do disfarce. Às vezes elas tomam a forma das nossas próprias vozes internas. O nosso crítico mais severo, dizendo-nos que não somos bons o suficiente, que não merecemos a felicidade, que estamos sozinhos na nossa luta. Elas alimentam-se do nosso isolamento. Mas a verdade é que não estamos sozinhos. Cada pessoa que você cruza na rua trava as suas próprias batalhas invisíveis. Pense na resiliência de uma pequena planta que cresce numa fenda no cimento. Ela não tem a força de uma árvore imponente, não faz sombra, não se destaca na paisagem. Mas, contra todas as probabilidades, ela encontra uma maneira de alcançar o sol. Ela quebra o concreto, não com um golpe violento, mas com uma pressão constante, persistente e silenciosa. A sua existência é um ato de rebelião silenciosa contra as circunstâncias. Nós somos essa planta. Redefinir a força significa valorizar essa persistência. Significa olhar para si mesmo no espelho depois de um dia terrivelmente difícil e, em vez de ver fraqueza nas suas lágrimas, ver a coragem de ter enfrentado mais um dia. Significa entender que pedir ajuda não é um sinal de derrota, mas sim um dos atos mais corajosos de força. É reconhecer que a sua armadura não precisa ser de metal. Pode ser feita da sua vulnerabilidade, da sua empatia e da sua capacidade de continuar a tentar. As sombras podem empurrar, podem puxar, podem tentar nos derrubar. E por vezes, elas conseguem nos caímos, nós tropeçamos. E tá tudo bem, porque a força silenciosa não está em nunca cair, mas na decisão de se levantar mais uma vez. Mesmo que demore, mesmo que seja com os joelhos a tremer. Cada vez que você se levanta, a sua raiz aprofunda-se um pouco mais. Você torna-se mais resiliente, mais ancorado na sua própria verdade. Essa força interna é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. E como é que a exercitamos? Praticando a autocompaixão, celebrando as pequenas vitórias que ninguém mais vê, permitindo-se sentir, em vez de reprimir as emoções difíceis, procurando conexão, partilhando a sua história com alguém de confiança. Lembre-se,
Mesmo as sombras mais escuras perdem o seu poder quando a luz entra. E essa luz, muitas vezes vem da conexão humana. Se você está a passar por um momento difícil, se sente que as sombras estão a vencer, por favor, saiba que há ajuda disponível. Conversar com um amigo, um familiar ou um profissional de saúde mental pode fazer toda a diferença. Não precisa de carregar esse peso sozinho. Procurar apoio é um testemunho da sua força, não da sua ausência. Então, da próxima vez que você se sentir fraco porque não consegue ser a pessoa forte que o mundo espera, lembre-se disto. A sua força não precisa ser um espetáculo. Ela pode ser o sussurro calmo no seu coração que diz: continua. Ela pode ser a lágrima que limpa a sua alma para que possa ver o caminho mais claramente. Ela pode ser o simples ato de respirar fundo e enfrentar o próximo momento. A sua jornada é válida. As suas lutas são reais. E a sua capacidade de persistir, mesmo quando ninguém está a olhar, é a sua maior superpotência. Você é mais forte do que pensa. Não pela sua capacidade de lutar contra as sombras, mas pela sua coragem de continuar a caminhar ao lado delas, em direção à sua própria luz. Gostaria muito de ouvir a sua história e criar uma comunidade de apoio aqui. Se esta mensagem ressoou consigo, deixe um comentário abaixo com a frase: a minha força é silenciosa. Vamos mostrar ao mundo a beleza e o poder da resiliência que não precisa de gritar. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e partilhar com alguém que possa precisar de ouvir isto hoje. Até a próxima.